Boa noite, queridos e queridas, acompanhadores, assistidores do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar o culto do dia 4 de outubro de 2023. Olha que dia fantástico! É o dia de Francisco de Assis, né? Olha, que honra fazer o culto do Evangelho da Noite, que é ligado à Aliança da Fraternidade, cujo patrono é São Francisco de Assis. Né? O patrono da Aliança da Fraternidade é o São Francisco de Assis. E aí a gente vai, como de costume, iniciar o nosso culto fazendo a leitura daquela página de ambientação, de harmonização, que dessa vez vai ser do livro Vinha de Luz, tá? É a lição 94. Deixa eu ver se eu anotei. É a lição 94, cujo nome é escritura individual. Vamos ver aqui, escritura individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus capítulo 26, versículo 56. Tá vendo? Ó, essa leitura aqui, esses versículos ficam herméticos na hora que a gente lê. Mas agora nós vamos descobrir o que está aí guardado nesses versículos. O desígnio a cumprir-se não constitui características exclusivas para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, o homem comum, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiências afora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza e da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio,
diante das leis do Pai Eterno, com os seus atos, palavras, pensamentos de cada dia, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, salve São Francisco de Assis pelo seu dia, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que tanto nos auxiliam e estão sempre prontos para realizar tarefas maravilhosas como o culto do Evangelho da Noite, quando seremos visitados por esses espíritos benfeitores, trabalhadores do Senhor, que vão sanitizar as nossas casas, dirimir as miasmas e as vibrações menos ditosas, irão reenergizar e reharmonizar os nossos lares. Então, para que isso possa se realizar plenamente, que possamos estar com as nossas janelas e portas espirituais abertos, convidativos à visita da espiritualidade da egrégora do Evangelho da Noite. Então, Senhor Jesus, abençoe esses nossos bons intentos, que nós possamos realmente assimilar o estudo da noite de hoje e levar para a nossa vida de relação, levar essa vibração benéfica para o nosso dia a dia, para dividir com todos esses outros nossos irmãos de senda. Então, abençoa-nos nesse culto do Evangelho da Noite e dá-nos a permissão para dar por aberta o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Na outra vez nós paramos no versículo 24. Na outra vez paramos no versículo 24 e hoje vamos estudar de 25 a 39. Bastante, né? Mas vocês sabem o que é hoje? A parte lindíssima, é o Cântico de Simeão. Sabia? Beleza, né? Só aparece no Evangelho de Lucas. Então, o Lucas, ele descreve assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele um Espírito Santo, pelo qual Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E com o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços e, louvando a Deus, dizendo: agora tu, Senhor, despedes em paz o teu escravo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a salvação que preparaste
ante a face de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo e em Israel. Isso foi o que o Simeão falou, está entre aspas, tá? Seu pai e sua mãe maravilharam-se do que dele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel e para sinal de contradição. E também uma espada transpassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Havia também uma profetisa, de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada, tendo vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Viúva, de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Esta, chegando na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam o resgate de Jerusalém. Quando se tinha cumprido todos os preceitos de acordo com a lei do Senhor, regressaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Grande esse pedaço, né? Porque, na verdade, contém o Cântico de Simeão, que seria de 25, os versículos 25 a 35. E tem a participação da profetisa Ana, que é justamente são os versículos 36, 37, 38 e 39. Mas está junto, porque é o mesmo evento. Então a gente vem do trecho passado, o capítulo era 2 também. Do trecho passado, que Jesus é apresentado ao templo, como era para fazer com todos os primogênitos da linhagem de Javé, né? Eles eram apresentados ao templo, na verdade já era para ser sacerdote, né? Ser dedicado ao templo, porque é uma maneira, é tudo prático, é uma maneira de você manter o templo, de você garantir que vai ter lá gente para ser sumo sacerdote, sumo sacerdote, entendeu? Então era logo o primogênito, né? Os pais estavam lá doidos para ter o filho, que era mais um para ajudar lá na lavoura, né? Mas o templo queria logo pegar lá para manutenção das atividades templárias. O templo é a sinagoga, né? Eram os templos que tinham na época. Aí o Lucas narra desse jeito. Então ele está fazendo uma continuação. Porque o Jesus Cristo foi apresentado lá, né? O Cristo. Que ele é o José da linhagem, descendência de Javé e da tribo, né? E aí ele, como a gente vem vendo, eles são bons judeus, eles fazem todos os atos, né, que correspondem a um bom judeu. Então, aí já estavam lá, acabou na cidade, na passagem passada do último culto, foi essa de apresentação. Então,
do menino Jesus ao templo. E aí estão lá, entendeu? No templo. E aí apareceu esse homem. Então, essa passagem trata desses dois personagens, entendeu? Apareceu lá o homem chamado Simeão, que na verdade esses personagens são profetas, né? Eles estão profetizando, tanto o Simeão quanto a Ana. Essa Ana, então, era muito badalada, que ela era consagrada ao templo, ela vivia no templo. E era uma pessoa com grande conexão, tá? E era mesmo. Não era só dizer porque ela estava no templo, não. Mas ela realmente estava sempre jejuando e orando, era a própria figura do orar e vigiar. Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele um Espírito Santo. Então, aí, quer dizer, não era ele falando do que ele achava, do que ele estava esperando. Esperava ele que esperava a consolação de Israel. Isso o povo todo judeu está esperando, tá? A consolação de Israel está lá desde que saíram do cativeiro, que se instalaram lá, estão esperando a vinda do Messias, que vem sendo anunciada através dos diversos profetas do Velho Testamento, tá? Então pega lá e dá uma olhada. Se bem que você vai ter que ler bastante, porque os profetas do Velho Testamento eles não faziam só isso, tá? Eles falavam de muitas outras coisas, e tem um bocado de profeta, né? Só dos menores tem uns 12, né? E aí, ele estava lá esperando esse cara, e estava sobre ele o Espírito Santo. Então, ele está falando, mas é o Espírito Santo que está falando através dele, né? É um Espírito Santo, entendeu? Não é como se fosse... Quer dizer, uma das faces de Deus, né? Que é o Pai, o Filho, que a gente veio a conhecer, que é o Cristo de Deus, que no nosso caso chama Jesus, e tem o Espírito Santo, que é essa energia de Deus no mundo, operando através de homens comuns e não exatamente espíritos crísticos, que é o caso dele, né? Então é uma energia, né? Não é exatamente a alma de um homem que ficou santo. É essa terceira persona de Deus, tá? Se você não está entendendo, não fique desesperado. Mais para frente, com a convivência, você vai entender, entendeu? Que o Deus, esse Deus, inclusive da Igreja Católica também, ele é uma tríade, né? Ele é o Pai, que aliás, quando o católico faz aquilo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim? Da direita, eu acho que é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. E, então, está falando lá sobre ele, está envolvido pelo Espírito Santo, pelo qual Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Então, o tal do Simeão. Aí o Simeão deve ter sido, né? Foi tocado lá para a igreja. Igreja não, é a sinagoga. E com o Espírito foi ao templo. E com o Espírito foi ao templo. Pegou a mãozinha, vamos ao templo, Espírito. Aí o Espírito foi lá com ele. Mas a gente sabe que, na verdade, deve ser o mentor dele. E ele tem um acoplamento, né? Então ele vai andando, não é uma possessão, né? Incorporou. Não, é um laço vibratório e ele vai, né, geralmente através desses chakras, não esse de cima, porque é energias que vêm do cosmos. Só vibrações muito altas. Daqui você recebe influências do seu mentor, né, o chakra frontal, e você
externaliza através do laríngeo, são os chakras que são geralmente usados, né, para você receber inspirações do universo e do seu mentor, e o mentor dá orientações, sugestões. E aí ele foi lá, pelo qual o Espírito Santo, aí esse Espírito, você vê como é mentor dele, pelo qual o Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. E não diz como é que deve ter sido mentalmente. Porque nessa época, vamos lembrar, nessa época não tem psicografia, tá? E voz direta, espírito dando, não tem o médium com a voz, né? Fazendo, pode ser plantado na cabeça dele e ele falar para as pessoas, como é o caso aí, que é um cântico. Porque ele vai fazer uma saudação a esse evento. Ele, um cara que está afinado com um Espírito Santo, um Espírito Altíssimo, né? Um Espírito de vibração superior. Assim como nós agora, durante o culto, nós estamos embebidos na falange de espíritos superiores que estão nos envolvendo, que estão fazendo a sanitização dos nossos templos, que são os nossos corpos, assim como os nossos lares físicos e espirituais, e as pessoas diretamente ligadas a nós, que vivem, né, dentro do nosso espaço de tempo, né, e tempo e físico também, né, físico-espacial. Então, pelo qual... E com o Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, os pais Maria e José, para fazer por este o que a lei ordenava, aquele negócio da apresentação do primogênito da linhagem de Levi, da tribo de Levi, ao templo, que no caso é a sinagoga. Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo... Simeão pegou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora tu, Senhor, despedes em paz teu escravo, ele mesmo, segundo a tua palavra, que era lá aquele negócio que o Espírito Santo tinha revelado para ele, que ele não ia morrer sem antes ver o Filho de Deus. Porque meus olhos já viram a salvação. Então ele está com a criança na mão fazendo essa saudação, né? E é uma oração, e é um cântico devocional. Porque meus olhos já viram a salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Aí acaba as aspas, tá? Que era a frase dele, ipsis literis, né? Começa em o versículo 28, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo, aí começa as aspas, agora tu, Senhor, despedes em paz o teu escravo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Então ele está reconhecendo, né? Você vê, ele é o Espírito Santo falando por ele, né? Ele está reconhecendo. O que está acontecendo ali? Na verdade, para José e Maria, que não eram médiuns, tudo bem que a Maria recebeu o Gabriel, né? Em casa, que o Gabriel disse, você está grávida, né? Você vai gestar o Filho de Deus. Sua prima também está. Então, assim, o Gabriel é um espírito altíssimo, muito poucas pessoas até hoje veem, né, esses anjos, que não é um anjo,
né? Não é o anjo, o seu anjo da guarda, que é um espírito que está aqui ligado ao planeta Terra. Ele está aprendendo, está trabalhando, está aprendendo a cuidar de uma pessoa, que é você, mas ele já teve encarnação com você, entendeu? Esse daí, esses arcanjos, o Miguel, o Rafael e o Gabriel, eles não são pessoas, né? São energias ligadas a Deus. Mas que tomam a forma humana para poder falar com os humanos, isso lá desde o Velho Testamento, tá? Então, porque meus olhos já viram a salvação. Então é o Espírito Santo de Deus falando, que preparastes ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Então, Jesus vai fazer com que a mensagem saia do povo de Israel, e glória a teu povo de Israel. Assim fecha a fala dele. Então, essa mensagem que o Cristo está trazendo, ela não vai ficar circunscrita ao povo de Israel. Então, olha, o Espírito Santo está anunciando, né? Luz para a revelação aos gentios. E não vai acontecer durante a vida de Jesus Cristo. Isso aí, para chegar aos gentios, vai ser depois, através dos apóstolos, principalmente Paulo, que nem conhece Jesus nessa época, né? O Paulo, que era Saulo, que estava em caminho de Damasco, e aí acontece aquela conversão, ele vira o Paulo, que é fundamental para levar toda essa boa nova para os gentios é nova, né? Para os gentios, que é o que são gentios? Todo o resto que não é judeu. Quem tem religião, quem não tem, quem fazia magia, né? Participava de Wicca e tudo. Aí como é que aquilo que eu estou falando? Mas a própria José e Maria, eles não conhecem a história toda, então eles estão sendo revelados pelos outros. Então, luz para a gente e povo de Israel. Seu pai e sua mãe maravilharam-se do que dele se dizia, o José e Maria. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel e para sinal de contradição. Aí ele dá as más notícias, né? Então, essa criança, ela, ao cumprir essa programação dela, ela vai ter uma queda, né? Mas é uma queda no mundo sensível, e depois isso vai se tornar uma contradição. Então ele, em trazendo a Boa Nova é uma contradição só em relação à velha religião, ao Velho Testamento, tá? Por isso que vai ter você tem ali uma quebra, né? Porque até então vinha o povo com os preceitos de Deus, que receberam diretamente, e agora tem o Filho de Deus, que esse povo foi preparado para receber, mas que não vai reconhecer. Por quê? Porque é uma quebra, né? É uma mudança de paradigma, tá? Que é o do perdão, né? Deixa de ser a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Simeão e Maria, este é posto para a queda. E também uma espada transpassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Olha, isso é o Espírito Santo falando com a Maria, né? Preparando ela para a parte terrível, né? Não é uma parte de glória, como todo o povo de Israel estava esperando. Seria um Cristo, um Filho de Deus redentor, que ele ia chegar e arrasar com todos os inimigos de Israel. Ele ia se vingar. Então, olha só, é a diferença dessa proposta, né? O meu reino não é deste mundo, ele vem paupérrimo, não tem nada, nunca teve, né? E na concepção
se tinha até então, vai vir um reino, mas é um reino com poder e glória, né? Como foram todos aqueles que nos massacraram e que nós vamos dar o troco neles. Só que não é nada disso, né? Então, para mudar isso, não é pouca coisa, não. A gente está aí há 2023 anos, né? Não conseguiu ainda. Aí, esse é o Cântico de Simeão, é o vaticínio, inclusive esclarecendo mesmo a Maria e a José, né? Aí, eles estavam lá, olha, dentro da sinagoga, tinham já feito a apresentação do menino na sinagoga, né? Dado a Deus. E vem o Simeão, já tinham terminado lá os rituais, né, de apresentação, veio o Simeão e falou isso aí. Aí o Simeão estava lá falando, havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada, tendo vivido com seu marido 7 anos. Desde sua virgindade. Então, repara, esses números vocês já estão, né, sabendo que quando esses números aparecem, né, ela completou um ciclo, né, de físico e espiritual, 7. Né? 3 da Trindade, refere ao espírito, 4 da materialidade, os 4 elementos. E ela cumpriu essa vida terrena sob esse ponto de vista, de uma missão terrena, e o marido morreu. Então, o que aconteceu? Aquilo que eu venho falando, a mulher não tinha lugar no mundo. Por isso que tinha filhos, para cuidar dos pais. Geralmente morria primeiro o homem, depois a mulher. A mulher não tinha como trabalhar. Então, assim, ou ela era, se ela ficasse